Então, minha palavra com você, uma palavra muito prática, né? Você vai anotando aí esses pontos, pensando os pontos que você já tem, os pontos que você precisa colocar em ação. Então, o Gary Hamel, ele diz, o trabalho mais especial do líder é formar mais líderes. Então, líderes que se multiplicam na vida de líderes. Então, um dos grandes segredos para a multiplicação bem-sucedida dos nossos life groups é a formação de um outro líder. Não é que o life seja muito bem cuidado, e tem que ser assim também. Um líder realmente que tem o coração do bom pastor, um líder excelente, mas um líder que é assim, ele também gera outras pessoas. Então, naturalmente, nós nos reproduzimos de acordo com a nossa espécie. Então, humanos produzem humanos, animais produzem animais, líderes produzem líderes. Então, de forma espiritual também essa é uma realidade, né? Você se reproduzindo na vida de outras pessoas. Então, bons líderes de life group, eles formam novos líderes que continuam esse ciclo de estar capacitando outras pessoas. Então, diga assim comigo, um ciclo contínuo. Então, faz assim com o dedo, um ciclo contínuo. Então, não pode parar, né? O ciclo contínuo. Você vê quando o relógio para, você sabe? Quando o relógio para, né, assim, aqueles, né, de quem tem em casa ainda, né, mas quando o relógio, ou o próprio mesmo, esses relógios analógicos, quando para ou desliga, você sabe. Então, nós devemos ter esse ciclo contínuo de cuidado e de crescimento. Provérbios 4,18 diz, a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Então, hoje eu acordei, é 5h30, essa época o sol já está 5h30 aparecendo. É tão interessante que olhando para a serra, aí a serra dá aquele sinal, né, de que o dia está começando, e de forma gradual o dia vai se levantando, até lá pelas 6h30, já apareceu o sol, ele já está ali brilhando. Queridos, a vida cristã fala de uma constante de crescimento, por isso que ele fala que a vereda do justo é como essa alvorada, ou seja, eu preciso trazer esse princípio também para a minha liderança. A minha liderança precisa crescer cada vez mais, ter uma coisa assim, né, progressivo, diga assim comigo, é progressivo. É contínuo e é progressivo. É contínuo e progressivo. Então, nós como líderes devemos promover esse crescimento na vida das pessoas. Então, de modo que as ovelhas, então se eu estou crescendo, eu também promovo com a Bíblia, com a palavra de Deus, com aconselhamento, com encorajamento, promovo que as pessoas também que estão juntamente comigo também cresçam. Então a ideia não é deixar que as pessoas elas fiquem sempre no conforto, que a célula ela se acomode, como eu falei, que a gente fique curtindo a nossa panelinha ali para sempre. Então qual que é a nossa missão nesse dia? Sabe qual que é a missão? Deus, nossos soldados aqui, a nossa missão, sair da zona de conforto. O líder também sair da zona de conforto. Então, quando a célula está bonitinha, a cara dele, ele faz todas as tarefas, ele sobrecarrega com todas as coisas. Então, por que nós vemos muitas vezes muitos líderes que são mega bons, mas que fazem tudo e daqui a pouco estão entregando porque tem dificuldade de delegar? Então, nós devemos ser um exemplo de crescimento. Nós devemos ser uma inspiração para as pessoas como pastores. Então assim, nessa área, né? Então olha, o líder que encoraja, o líder que vai gerar auxiliares, queridos, a nossa missão, né? A nossa missão é salvar o maior número de pessoas na nossa cidade. A nossa missão é discipulado. Como eu amo discipulado, sabe? Sempre trazendo testemunho, sempre encorajando as pessoas como um modelo naquela área. Agora, se eu chego lá na célula aí como um vendedor, muitas vezes nós somos vendedores, e eu começo a falar assim, mas esse negócio é muito pesado, essa célula não sei o quê, a boca do Satanás, a boca do Satanás. E muitas vezes eu já vi pessoas agindo assim na célula, esse pouquinho de cadeira, esse pouquinho de gente, esse pouquinho não sei o quê, hoje não vem ninguém,
Não, meu irmão. Então eu vejo aquelas pessoas ali como potenciais, aquelas cadeiras como potenciais de pessoas. Eu olho para elas com fé. Queridos, e esse bom modelo, ele é uma inspiração para as pessoas. Mas se o líder chega lá forçando as pessoas, você tem que ser o meu auxiliar, você tem que ser o próximo líder da célula, você tem que ser um discipulador como um grande peso. Querido, diga assim comigo: nada forçado dá certo. Então, só que eu venho aqui encorajando, olha, o discipulado na minha vida tem me ajudado num processo de transformação. É tão bom ser pastoreado, é tão bom ser cuidado, sabe? Eu ensinando, colocando aquilo ali que as pessoas, uau, eu também quero. Olha, é tão bom liderar um grupo, é tão bom, olha, eu olho para trás e vejo, né, hoje, por exemplo, quando eu vejo... perdão se eu vou elogiar umas pessoas, mas, né, todos vocês sintam pelo Espírito Santo sempre muito mimados, sempre muito encorajados, né, mas assim, eu quando vejo o Tiago, né, eu li, cadê o Tiago? Lá, o Tiago. Quando eu olho o Tiago, eu lembro de uma criança de 9 anos de idade, numa turma de escola ministerial Paz, porque a Creuma fazia e trazia ele. Eu lembro daquela criança que eu abri um life group de adultos na casa dele, e um dia ele juntou com o Paulinho, né, o filho do pastor Jackson, e eles me falaram: olha, nós vamos cuidar das crianças. Eu acho que eles viam, né, que tinha uma necessidade, eles se levantaram para isso. E quando eu vejo a trilha de crescimento do Tiago, né, as pessoas que passaram pela vida dele, encorajando, usando, eu vendo assim, meu Deus, aquele acampamento dos sonhos, olha... Nós nunca tivemos como igreja um ministério de adolescentes como esse. Eu falei, eu quero voltar a ser adolescente para participar das coisas assim. Gente, é incrível. Mas eu olho assim e vejo que aquela criança cresceu tanto, amadureceu tanto, né? E hoje está queimando de amor por Jesus. Então isso é tão lindo, isso é tão profundo, isso é tão poderoso, né? Então quando ele faz isso, quando a pessoa ela coloca em ação, ela atrai pessoas. Hoje eu vendo pessoas... Eu ouvi o Tiago falando assim, não, quem não fez o acampamento foram outras pessoas. Isso é muito legal. Por quê? Porque aquela paixão do coração dele está sendo transmitida a outros corações, inclusive, né, os lives de adolescente também, né, não é só o ministério, né, nós puxamos a nossa igreja para a nossa base, é célula. Eu fico falando, Tiago, puxa, nós temos células poderosas, né? Não é aquele ministério poderoso que chama força só para o ministério, não, as células, né, são células poderosas ungidas de adolescente e crescendo cada vez mais, e isso é tão lindo porque essa paixão está sendo transmitida a outras pessoas. Então qual a nossa missão? Sair da zona de conforto. Nós trabalharmos com a nossa célula nesse sentido, para saírem da zona de conforto. E uma das formas disso é o pastor indo adiante. Gente, esses dias nós fomos fazer os relatórios, tinha líder que não tinha discípulo. Eita, tem uma coisa errada aqui no meio da nossa visão aqui, vamos corrigir. Líder de life group que não está discipulando com dia, horário e local marcado. Ei! Depois vai vir a crise, eu vou querer desistir, vou querer entregar, porque nós não estamos girando a roda da forma como deve ser girada. Então, por exemplo, se aquele líder é um modelo, poxa, ele está ali durante a semana discipulando pessoas, olha as coisas tão importantes, poderosas que você pode fazer. Eu vou para o meu discipulado, eu tiro uma foto, coloco no grupo, vida na vida. Meu irmão, isso, e põe lá no grupo. Pessoal, eu quero vida na vida também, eu quero participar disso, sabe? Então, líder como um modelo, ele no seu discipulado, né? Porque não podemos ser autoridade na vida de alguém sem ser, né, discipulado, sem ter uma autoridade estabelecida sobre mim. Então lá no meu discipulado aqui, ó, vamos tirar uma foto aqui, vou colocar aqui, ó, meu discipulado, que bom, que privilégio. Queridos, isso vai gerar, né, pessoas que vão seguir, o pastor ele vai adiante. Não existe essa coisa de pastor que vai atrás das ovelhas, que o que vai atrás, ele toca o rebanho, vai lá, cambada de ovelha. Tem muitos líderes fazendo isso, olha lá, cambada, vamos lá, vamos fazer as coisas. Não, o pastor ele vai à frente, ele é um modelo de inspiração, ele está presente na oração essa semana eu participei de todas as reuniões de oração da área, parabéns supervisores de área, é oração, é com muita oração, é dependência do Senhor que a gente faz essa obra, mas eu senti falta de muitos líderes nessas orações,
Queridos, não fazemos a missão de Deus sem oração. Então, essa semana eu quero ver você lá na sua reunião de oração com o seu supervisor diário, amém? Amém, vamos lá queimar de amor por Jesus, que a obra é espiritual, não é nossa. Falando todas essas coisas, eu nem entrei ainda na formação de auxiliares. Vamos lá. Então, as perguntas são: em quantas pessoas eu estou investindo intencionalmente para ser um auxiliar de Life Group? Quantas pessoas estou discipulando para ser comissionado a fazer para serem comissionadas a fazerem grandes coisas? Quantas pessoas estou levando ao processo de formação de líderes? Então essa pasta, nós abrimos hoje aqui a pasta, tem a pasta da comunhão, a pasta da multiplicação, tem a pasta, nós estamos abrindo a pasta da formação de liderança. A nossa liderança ela é dinâmica. Então, essas perguntas, quem você está investindo? Quem são essas pessoas? Já está claro, essas pessoas eu estou focando para ser o próximo líder. Vamos lá, nós vamos responder 3 questões importantes, essas são perguntas para dúvida, mas nós vamos responder 3 questões importantes aqui para formação de liderança. Então, quem são os auxiliares do Life Group? É a primeira pergunta. Como definir os auxiliares de Life Group e como treiná-los? A primeira situação, que é bem rapidinho. Quem são os auxiliares do Life Group? Quem são os auxiliares do Life Group? Pode colocar aí para a gente. Os auxiliares do Life Group são os discipuladores em treinamento. Vamos supor, tem pessoas que entregaram a vida para Jesus, né? Lembra que a gente tem aquele alvo do batismo? 2 pessoas para o encontro, 2 pessoas para o batismo. É o líder que faz essa gestão. Poxa, tem pessoas lá. E aí eu vou levantar pessoas que já passaram por aquele processo do acompanhamento inicial, e esses discipuladores em treinamento vão fazer o livrinho com aquela pessoa para ela se batizar. Então esse discipulador em treinamento, ele já é discípulo, agora ele está começando a nos ajudar com o pastoreamento. Em segundo lugar, os discipuladores, as pessoas que são discipuladas e já estão cuidando de forma oficial de alguma outra pessoa. E em terceiro lugar, os líderes em treinamento. Então a minha equipe de liderança do Life Group, ela deve ser formada por essas pessoas. Veja que não há nenhuma pessoa sem discipulado. Todas essas pessoas aqui, os líderes em treinamento, já são pessoas que já têm discipulador, que já estão sendo cuidadas. Então, esses são os auxiliares, devem ser os seus principais auxiliares. Não, pastor, aqui na minha célula, todo mundo é auxiliar, glória a Deus, esse é o objetivo. Mas eu devo focar e afunilar para pessoas assim, pessoas que já estão cuidando de outras pessoas, mesmo que seja no primeiro nível, discipulado inicial, que já tenham aquele discipulado semanal ou quinzenal, e essas pessoas que já estão mesmo ali à frente, treinadas para ser o próximo líder do Life. Segunda situação, segunda pergunta, então essas são as pessoas, os auxiliares do Life Group. Segunda questão, como definir a equipe? Como definir minha equipe, pastor? Como definir? A primeira coisa, como nós somos espirituais, eu falei para você, sobre oração, que deve sempre ir à frente, nós devemos ouvir a voz de Deus. O próprio Jesus fez isso. Lucas capítulo 6, versículo 12 e 13. Naquela ocasião, Jesus subiu o monte para orar e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles. Então, se o próprio Jesus foi buscar a Deus, foi subir o monte para ouvir de Deus, Deus, quem são essas pessoas? Porque às vezes são potenciais, pessoas que aos seus olhos são potenciais, mas talvez não é o tempo delas ainda. Nós precisamos ser guiados pela voz de Deus. Além dessas características, então, além dessa principal característica, oração, nós também devemos seguir o padrão de Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. O apóstolo Paulo nos ensinou: e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Então ele está ensinando aqui 2 coisas principais, mas que eu quero destrinchar em 5, mas ele está falando sobre fidelidade e sobre coração ensinável. Diga assim comigo: fidelidade e coração ensinável.
Lá no livro do TLC, ele coloca um acróstico chamado FACES. Esse acróstico chamado FACES, ele coloca 5 perguntas que nós podemos fazer nessa triagem de escolher essas pessoas. Então vamos lá, 5 perguntas. A primeira, vai colocando aí para mim, fiéis. Então, essa pessoa, ela é fiel a Jesus, ela é bíblica, você vê ela tirando tempo com Deus, ela encoraja biblicamente, não só dizendo vai dar tudo certo, ela é fiel no Life Group. Então, por exemplo, eu vou promover alguém que mal vai no Life Group, que só dá bom dia, que manda figurinha de bom dia no grupo? Não. Essa pessoa deve ser aquele fiel mesmo. Olha, choveu seco, choveu molhado, ela está lá na célula. Segundo lugar, do acróstico FACES, abnegados. Então, a pergunta é, aquela pessoa, ela dedica tempo para Jesus, porque essa coisa aqui, eu gosto muito de uma fala do Wellington, às vezes a gente está promovendo líderes, que eles são excelentes líderes, eles fazem excelentes reuniões, mas vida familiar, então nós precisamos, devemos olhar para a vida familiar dessa pessoa, também um bom casamento, boa criação de filhos, a pessoa está crescendo, nós não estamos promovendo super-heróis também, né? Mas pessoas que têm um bom testemunho, pessoas que são abnegadas, né, em cuidar da sua família, pessoas que dedicam tempo para a sua casa, pessoas que também abnegam seu tempo para cuidar de outras pessoas. Então, por exemplo, você deu uma missão, né? Olha aqui, Nery, cuida do Alan, por favor, ele é novo convertido, então eu estou dando pequenas missões para ele. Você pode ligar para ele, você pode mandar uma mensagem, ele sumiu, ele não está vindo no culto, você poderia fazer isso, fazer uma abordagem? Aí depois eu venho com feedback, né? E aí, Nery? Cara, ele vai voltar, ele só tinha acontecido uma coisinha com ele, foi bom. Então, eu trago um feedback, que ele foi lá, ele fez, ou seja, ele doou o tempo dele, né? Ele se abnegou para servir outra pessoa. Terceiro lugar, comprometidos. Então essa pessoa, esse auxiliar, será que essa pessoa ela tem o alvo que é claro e definido de buscar o sucesso do Life? Ou seja, você vê que aquela pessoa ela dá o melhor, ela faz as melhores tarefas, ela tem boas respostas lá no grupo do WhatsApp, ela mostra, cara, eu estou com você. Eu sou fiel, eu sou comprometido, eu estou lá com você. Em quarto lugar, ensináveis. Então, o texto aí, né, de Timóteo fala que essa pessoa que está sendo trabalhada por uma liderança deve ter um coração ensinável. O que é o coração ensinável? Aquela pessoa que está aberta a um feedback, que está aberta a um retorno. Olha, irmão, você fez muito, muito bem essa tarefa, essa dinâmica, mas vamos supor, a pessoa fez 15 minutos. Eu dei 3 minutos para a pessoa, e eu falei, fui claro, né, Renata? Claro, óbvio, fui claro, 3 minutinhos, aí ele fez uma dinâmica de 15 minutos, lógico que eu vou aplaudir que ele fez, que ele foi lá, mas, irmão, devo te falar uma coisa, você tinha 3 minutos, 3 minutinhos, olha, na próxima, você vai fazer em 3 minutinhos, amém? E aí, nós vamos ver o coração daquele irmão com a resposta que ele vai dar. Aí, às vezes, aquele irmão fica de cara feia, de cara azeda, nem vou fazer tarefa nunca mais, nem vou mais nesse Life Group. Tá aí, ainda bem que tu não investiu nessa pessoa. Eu não tenho um coração ensinável. Só estou dando um exemplo de tantas outras coisas. Que aquela pessoa, ela é boa de retorno, né? Ela é ensinável, ela tem um coração ensinável, porque se nós investirmos em quem não tem um coração ensinável, é perigoso. Essas pessoas elas vão gerar divisão no nosso Life Group. E em último lugar desse acróstico FACES é o servo. Você vê que aquela pessoa está disponível para servir pessoas, ela coloca as pessoas em primeiro lugar. Então, são essas pessoas, esse perfil que nós devemos trabalhar, está à procura de pessoas fiéis e pessoas ensináveis. Diga assim comigo, fiéis e ensináveis. Beleza, e o processo de treinamento? Terceiro ponto, como treiná-los? Como treiná-los? Em primeiro lugar, aqui de como treiná-los, o discipulado profundo. Um discipulado que realmente aconteça.
Não pode ser só o discipulado de papel, não, está escrito lá no relatório que fulano discipula fulano. É dia, horário e local. Quem é o Eduardo que fala isso, né? HDL, dia, horário e local. É isso? Muito bom, né? O pastor trocando tudinho. HDL, hora. Vamos lá. DHL, dia, hora e local. Vocês são muito atentos, glória a Deus. A Luana às vezes fala que eu troco as coisas, eu estou aqui na afirmação que eu estou mesmo arrasando. Ai, gente. Então, discipulado profundo. Então, o único meio, né, de gerar crescimento na vida das pessoas é priorizando relacionamentos. Priorizando estar com essas pessoas, crescer com elas. Discipulado é uma chave, é um mandamento, é uma inspiração, cuidar de pessoas e ser cuidado. Em segundo lugar, nesse discipulado lá que eu estou me reunindo com essa pessoa, a segunda dica é ter clareza sobre as suas expectativas. Por isso que eu gosto de falar assim, qual que é a expectativa? A nossa expectativa não deve ser que aquele irmão vai ser o líder auxiliar para sempre. Não, irmão, a sua tarefa não é ser líder auxiliar para sempre, é fazer como o Barnabé fez com Paulo, entre em cena, nós precisamos mesmo de impulsionar as pessoas. Olha, eu vejo em você, o líder bom que está visualizado, antenado, ele olha para os auxiliares e fala, eu vejo em você potencial, eu vejo, porque é por causa dessas características, eu vejo em você fidelidade, você não falta um life. Eu vejo em você um coração ensinável, né? Nós falamos sobre finanças, e aí você já procurou ajuda, já procurou a turma do CRAU para ser auxiliado. Gente, sabia que nós fechamos 2 turmas, eu fiquei encantado. Sabe o que isso mostra? Coração ensinável, coração que quer colocar em prática. São essas pessoas que a gente olha, abre o olho, foca nelas. Então assim, não é para sempre que elas vão ficar lá só como coadjuvante, mas elas vão sim ser usadas pelo Senhor. Então nós como líderes devemos querer que essas pessoas elas cresçam em toda a sua capacidade. Então eu preciso vocalizar essa minha expectativa. Eu creio que Deus está te levantando para um tempo como esse. Eu já estou vendo você como o próximo líder. Eu já estou te vendo como o próximo líder. Então eu verbalizo isso, olha, eu estou investindo intencionalmente porque eu creio que o Senhor vai te usar na liderança. Eu estou deixando muito claro, não é só faz isso, faz aquilo, não. É muita clareza no processo. Então deixar isso muito claro, mesmo voltando lá nas expectativas, ser claro. Terceiro lugar, mas e agora, como nós vamos fazer isso? Como vai ser esse treinamento? Eu vou procurar um livro lá do Maxwell, vou procurar um livro lá dos grandes autores de liderança. Também, mas nós já temos a roda inventada. E qual é a roda que já está inventada? Os trilhos de liderança. Então esse ano nós já tivemos o Expresso 1, o Expresso 2, o Expresso 1 focado na formação de discipuladores, o Expresso 2 focado na formação de líderes de Life Group. Então esse ano, quem fez, quem não fez, só o ano que vem. Mas temos as opções online. Então lá no nosso aplicativo, no menu Life Groups, no menu Visão, se eu tiver certo, lá você vai encontrar os trilhos. E os trilhos com os links, e o link para você, né? Uma da célula, assumi uma célula agora, está ali o Marcos, né? Ali o Marcos, falei, Marcos, já passei para o meu auxiliar lá. Então já estou com um auxiliar lá, Marcos, o trilho aqui do Expresso 1 para você fazer, deu uma missão para ele. Então, queridos, é muito poderoso isso, já está inventado. Outra coisa, outro desafio, Tadel e reunião de setor. Então eu trazendo, agora eu não vou pedir para você olhar para o lado, mas eu já te mostrei meu auxiliar aqui, glória a Deus. Mas cadê os seus auxiliares? Eles estão aqui? Glória a Deus, tem gente já está apontando, aleluia. Mas é isso que nós devemos fazer. Olha, eu quero te convidar para o Tadel. Gente, essas palavras do Summit, além dessas palavras aqui, que é criando cultura, que, já sei de tudo isso, amém, repetição. Quanto mais repetir, melhor.
Gente, a palavra do Summit semana passada que nós ouvimos sobre solidão, líderes, né? Os líderes às vezes caminham sozinhos e como eles precisam uns dos outros. Que ferramentas poderosas. Olha, o Tadel é um treinamento avançado de líder, não é só para quem é líder. Mas olha, querido, eu estou contando com você lá no Tadel, ok? Terceiro, quinto, demanda aqui agora delegação de funções. Então eu falei, o líder aqui que ele está gerando outros líderes, ele começa a distribuir as responsabilidades. Jesus, quando enviou os 70, ele falou, olha, deu passo a passo direitinho para os líderes, delegando as funções. Então vamos aqui de uma forma, um atrás do outro, né, os pontos em quais funções os nossos auxiliares eles vão entrar. Vamos lá, em primeiro lugar, liderando os momentos da reunião. Então, né, o líder não pode ficar fazendo todas as tarefas. Gente, não, eu sou o herói dessa célula. A célula depende inteiramente de mim. Não. Lidera os momentos, acredita. Terceiro, em segundo lugar, as escalas de tarefas. Então, aquele auxiliar pode ficar responsável lá no grupo que é tão objetivo para fazer isso. O auxiliar pode te ajudar com isso. Em terceiro lugar, as escalas do Pais Kids. Então, as escalas do Pais Kids, gente, uma vez por mês a sua célula vai servir no Kids. E esse auxiliar vai te ajudar a fazer uma escala para que todas as pessoas, homens e mulheres, não é só mulher para servir no Kids, os machos também, né? Então, quero ver os machos também, que sobem a montanha, subir na montanha também para servir do Jesus aqui Eu vou subir a montanha essa semana. Amém ou não amém? Não, eu quero ver os machos servindo com as crianças também. Não é só enviando as mulheres. E aí, lá na escala, a pessoa que vai ajudar, ela vai estar auxiliando nesse ponto também. Outra coisa que o auxiliar pode ajudar, com os relatórios, terminou a célula, a pessoa já envia o relatório. Outra situação, organização das comunhões. Então, meu auxiliar ali, eu já falei para ele, Marcos, vamos fazer um churrascão nos próximos dias. E vamos juntar os outros, e aí eu já deleguei. Sabe o que eles fizeram? Já reservaram o espaço do churrasco, e vai estar na mão dele. Eu vou lá só para levar as 300 gramas de carne, o kit crente, né? Então, delegar, deixa as pessoas fazerem. Outra situação, consolidação, integração de novas pessoas. É o que eu fiz com o Nery aqui e com o Alan. Às vezes o Alan, estou colocando fictício, né? Mas o Alan é um novo irmão da igreja, e aí quando você encoraja aquela pessoa, olha, vai atrás, manda uma mensagem, marca um açaí, paga um açaí com ele, né? Então, olha que legal, coisas tão práticas que nós podemos fazer com os nossos liderados, consolidação e integração. Então, por exemplo, na época do batismo, eu já vejo o líder desesperado, batismo, meu Deus, tem que fazer o livro 8 semanas. Eu vejo o líder desesperado, delega para outras pessoas, empodera outras pessoas, aquilo vai ser tão bom para o crescimento delas. E aí o outro ponto, né, o acompanhamento inicial, né, nesse processo de discipulado. E eu queria, de uma forma assim tão didática, esses passo a passo de treinamento está no livro Formador de Heróis, e é muito legal, pode passar aí, o próximo ponto. Então assim, o passo a passo que é muito simples nessa formação de auxiliares, de delegando tarefas. Então o processo de treinamento é esse. Primeiro lugar, eu delego a tarefa, vou delegar a tarefa. Então a primeira tarefa, eu faço, você assiste e nós falamos. Então, em primeiro lugar, o líder vai à frente, ele é um modelo, ok? Segunda parte do treinamento, eu faço, você me ajuda e nós falamos, ou seja, feedback. E aí, o que você achou? Né? Foi difícil? Né? Nessa sua ajuda, foi difícil? Sim ou não? Aí a pessoa fala. Terceira parte do treinamento, você faz, agora é a hora da pessoa fazer. Você faz, eu ajudo e nós falamos. Nós fazemos aquele feedback final. E em quinto e último, quarto lugar, você faz, eu assisto, nós falamos. Eu pulei algum? Não? Estou certinho, tá? Você faz, eu assisto, nós falamos. E em quinto lugar, você faz, alguém assiste. Que aí é o ciclo contínuo. Agora já não tem mais o líder e o próximo agora é reproduzindo isso. Tinham mais resumido que era, eu faço, depois você,
eu faço, depois você faz. Não, eu faço, você assiste, depois você faz. Mas esse aqui é mais completo, porque traz feedback, traz uma conversa, e nós estamos liberando, né, colocando o ministério nas mãos do povo. Então, uma coisa assim, já muito prática, Formador de Heróis, desse livro Formador de Heróis. Uma coisa muito prática que nós podemos fazer para estabelecer esse grupo de auxiliares. Então, eu já tenho ali no WhatsApp um grupo para toda a célula, sim? Correto? Eu pegar esses discipuladores, líderes em treinamento, esses discipuladores em formação e abrir um grupo à parte com eles. Então, esse grupo à parte, o que nós vamos fazer nesse grupo à parte? Nós vamos combinar como vai ser a célula, e aí essa pode ser uma reunião online ou uma reunião antes da célula. Isso nós ouvimos lá em São Paulo, e tem dado muito certo lá, e nós queremos trazer para os nossos lives. Então, essa reunião antes, ali com esses auxiliares, é onde nós vamos fazendo essa pergunta. Nery, você visitou lá primeiro eu deleguei, né? Como foi? O pastor, ele já está chegando no live, ou seja, foi frutífero, né? Porque a reunião vai acontecer já já. Então, é tão bom você caminhar com esse outro grupo. Uma coisa prática, né? Os supervisores viram esse vídeo essa semana, que é tipo assim, lá no grupo dos auxiliares, pessoal, nós vamos fazer uma comunhão. E aí, quando eu postar lá no grupo da comunhão, aí todos vocês auxiliares começam a dizer, isso aí, glória a Deus, estou indo, estou com a roupa de ir. E aí, lá no grupo dos auxiliares, eles começam, aleluia. Porque o contrário é verdadeiro. Aí alguém coloca, eu não vou na célula. Aí começa, eu também não vou. Estou desanimado hoje, estou triste. Então, os auxiliares vêm para reforçar. Não, estaremos lá juntos, vai ser só vitória em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, nós estamos trabalhando nesse semestre. Esse semestre não teremos casa de paz, tá? Tinha uma casa de paz programada, mas pensamos, olhamos a nossa agenda, não teremos, para concentrar muito em pastoreamento, para concentrar muito na formação de líderes. Então, veja, se eu estou levantando auxiliares hoje, e a casa de paz no ano que vem, é uma oportunidade de multiplicação, uma das, né? Então, eu posso começar agora. E não quando o segundo tempo está finalizando, a prorrogação. Comece agora esse grupo de liderança ali próximo de você, que vai te auxiliar e que vai ser um grande sucesso. Então, supervisores de setor, tá? Supervisores de setor, vocês são pastores direto dessa equipe, das 3 lives. É sua responsabilidade conferir isso. É sua responsabilidade conferir os auxiliares, quem está ali, né, estabelecendo tudo isso. Amém?